dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 28 de junho de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quarta-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, vamos avançando pelo livro do profeta Amós. E hoje vamos falar de Amós, capítulo 4, 5 e 6. E o tema do devocional de hoje é aquele que. Está baseado aí, nesse versículo que fala isso aí pelo menos duas vezes. Deixa eu ler o versículo logo, porque aí a gente já vai entrar aqui na meditação de hoje. O versículo é Amós, capítulo 4, versículo 13. Então, Amós, capítulo 4, versículo 13, que diz o seguinte: aquele que forma os montes, cria o vento e revela os pensamentos ao homem. Aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Bom, diante da rebelião constante de Israel, o profeta está aqui dando várias sentenças. Essas sentenças dadas pelo profeta, elas são a grupos específicos da nação. O povo de Deus parece que estava meio cego em relação à natureza e o caráter de Deus. O povo parece que estava meio sem entender com quem eles estavam tratando. E Amós, durante toda a sua profecia, ele vai focar em três grupos preferencialmente. Ele vai focar nos líderes de outras nações, ele vai focar nos líderes de Israel, e dentre esses líderes, um terceiro grupo são os comerciantes, aqueles que movimentavam importantes divisas financeiras. Então ele vai falar basicamente para esses três grupos, e tem um quarto grupo aí, meio que aparece de maneira anônima, que são o povo, as pessoas de maneira geral. E qual é a acusação principal de Amós? Claro que a acusação principal é a idolatria, os homens construíam outros deuses, nós sabemos isso está muito presente na história de Israel. Eles colocavam outros deuses no lugar do Senhor, e esses deuses eram divindades. Essa idolatria foi condenada, mas não só isso. Esses homens também, eles produziam atos de injustiça, atos, por exemplo, de suborno ou de exploração do trabalho dos mais pobres, juros altos, uma série de coisas que a gente conhece muito bem, porque vivemos também em um cenário como esse. Então, parece que o povo havia esquecido do caráter de Deus. E Amós, ele destaca três características do caráter de Deus em contraste com esses três principais grupos. Amós pega, dentre as várias características do caráter de Deus, ele pega a sua soberania e aplica a soberania de Deus nesses três grupos específicos. Quais são eles? Primeiro, aos comerciantes e ao povo geral, Amós lembra que Deus é soberano sobre a natureza. O versículo 13, a primeira parte, mas a segunda parte também, mas eu vou dar foco na primeira parte, fala assim: aquele que forma os montes e cria o vento. Nós temos que lembrar que a nação de Israel, as nações de maneira geral naquele período, eram nações ou culturas altamente agrícolas. E eles dependiam muito da natureza. Então eles dependiam da chuva, eles dependiam do sol, eles dependiam dos ventos, eles dependiam de tudo para que a colheita fosse abundante. Tanto o povo, quanto os comerciantes, quanto aqueles que eram os empresários da época. E o que acontece é que Deus, ou Amós, Deus inspirando Amós, lembra o povo: olha, eu sou soberano sobre a natureza. O povo que também, além dos comerciantes, estava envolvido também nessa idolatria, mesmo sofrendo, eles eram também culpados de sua passividade
e idolatria, ainda que os comerciantes tinham uma culpa maior por explorar os trabalhadores, por explorar os mais pobres, por não dar condições de trabalho adequado para todos aqueles que trabalhavam, mas o povo também, primeiro, eram passivos a esse domínio dos comerciantes, mas não só isso, eram também idólatras, porque assim como os comerciantes idolatravam, eles também tinham os seus próprios ídolos. O ponto é que Deus, ele comanda todos os eventos da natureza, a gente não pode esquecer disso. Só para lembrar, Jesus, ele deu ordens várias vezes aos ventos, ou pelo menos nas situações em que a Bíblia relata em que ele estava, por exemplo, num navio próximo do naufrágio, os ventos eram muito fortes e ele deu ordem aos ventos, o que trouxe assombro para os discípulos, por quê? Porque eles sabiam da natureza de Deus. Então, imaginando aqui na cabeça de um judeu que conhecia o livro de Amós, Deus é aquele que comanda os ventos, é soberano sobre os ventos. E Jesus dando ordem aos ventos, realmente foi impactante para aqueles dizendo o seguinte: olha, estamos diante de Deus aqui então. Jesus realmente é o Messias porque ele também está dando ordem aos ventos. Então, primeiro ponto aí é que o povo de maneira geral e aos comerciantes, Deus é soberano sobre a natureza e nós não podemos esquecer disso. Deus comanda todos os eventos da natureza. Segundo grupo aí que ele falou é aos religiosos e aos políticos, o grupo dos sacerdotes, e eu vou incluir aqui nesse grupo os juízes, né, aqueles que faziam justiça, e era aqui no livro de Amós, esses caras sofreram muito com as sentenças de Deus por causa da sua maldade. Esses homens cometiam injustiça, falando aqui dos juízes, tem uma parte específica aqui que Amós vai revelar ou vai desnudar a maldade dos julgamentos desses juízes, desses homens que comandavam as cortes do país e não faziam justiça, pelo contrário, manipulavam a justiça para obter ganhos e ganhos escusos. Mas não só eles, né? Também os religiosos, os sacerdotes, os levitas, aqueles que trabalhavam no templo, e claro, os políticos, os reis, governadores, aqueles que comandavam a nação. Deus é soberano sobre eles também. Olha aí, versículo 13, parte B, fala assim: ele revela os seus pensamentos ao homem. Fala assim, revela os seus pensamentos ao homem. Então, religiosos, políticos e juízes devem temer ao Senhor. Por quê? Porque ele revela os seus pensamentos ao homem. Aqui nós temos duas maneiras de interpretar essa expressão. Ele revela os seus pensamentos aos homens. Estamos falando da soberania de Deus, o caráter soberano de Deus. E quando o texto diz ele revela os seus pensamentos ao homem, nós temos duas interpretações possíveis. Na verdade, provavelmente Deus está falando das duas ao mesmo tempo. Primeira interpretação é que, como Deus revela os pensamentos dele, Deus, aos homens, os homens são indesculpáveis. Ou seja, Deus, ele fala com os homens a respeito daquilo que é honesto e verdadeiro. Todos os que pecam, todos os que cometem injustiça, todos os políticos que aceitam suborno, todos os juízes que cometem injustiça, ou os líderes religiosos, os sacerdotes que mentem ao povo e que constroem uma espiritualidade falsa, todos esses estão fazendo de consciência própria. Eles estão fazendo sabendo que estão fazendo errado. Esse é a sentença aqui de Amós, dizendo: olha, vocês podem estar fazendo isso, mas vocês estão fazendo com a sua consciência funcionando normalmente. E isso serve para mim e para você também. Ninguém que faz o mal de maneira inocente. Ou ele tem a palavra de Deus mostrando para ele que um princípio está sendo quebrado, e aí não adianta usar o pragmatismo religioso para dizer o seguinte: não, a Bíblia está dizendo isso aqui, mas eu estou em paz no meu coração. Irmão, se existe um princípio que está sendo quebrado, a paz no seu coração não manda nada. A questão do coração está suavizado ou pesado, não importa, uma vez que o princípio está sendo quebrado.
Qual é o ponto aqui? O ponto é que os homens são indesculpáveis porque Deus revela os seus pensamentos a eles. Mas também, uma segunda interpretação possível dessa sentença, dessa expressão, Deus revela os seus pensamentos ao homem, é que os pensamentos do homem são conhecidos de Deus. Então, aqueles que maquinam o mal, aqueles que maquinam as maldades, eles não devem achar que estão fazendo isso sem a supervisão de Deus, sem Deus estar consciente do que estão fazendo. Então, a soberania de Deus, ela envolve os pensamentos do homem. Primeiro, os pensamentos de refrear, os pensamentos de onde Deus coloca o freio nesse homem, mas também os pensamentos daqueles homens quando eles estão maquinando o mal. Então Deus é soberano sobre os comerciantes e o povo em geral, porque ele comanda a natureza. Ele é soberano sobre os líderes religiosos e políticos, porque ele comanda o pensamento desses homens. Mas também Deus é soberano sobre as outras nações. E aqui mostra que Deus é soberano sobre todos os poderes humanos. A parte C do versículo, a parte final do versículo fala isso. O Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Duas expressões aqui sobre Deus. Ele é Senhor, ou seja, aquele que é dono de todas as coisas, e ele é o Deus dos exércitos. Lembrando que ali também a sociedade era uma sociedade muito militarizada, porque eles sempre estavam envolvidos em guerras, e que o que Amós está dizendo ali é que, sim, Deus ele comanda esses exércitos também. Ele é onipotente, ou seja, ele é poderoso, ele tem o governo, ele tem o comando de todos os exércitos. Na prática, o que Amós está ensinando para mim, para você, para todos os crentes, e ensinou também para o povo de Israel naquele período, é que o Senhor, como comandante de todas as coisas, o que Amós queria ensinar é: quem escapará do Senhor? Será que alguém escapa do Senhor? Falando ali naquele período, será que os assírios vão escapar do Senhor? Ou os sírios, né? Eram as duas grandes potências ali naquele período, especialmente os sírios, né? O Egito também tinha um poder militar muito grande. Então, o que Amós está dizendo é o seguinte: quem escapará do Senhor? Né? Quem escapará do poder de Deus? Falando para mim e para você hoje, a mesma coisa. Quais são os poderes? Às vezes falamos, né? O poder judicial no Brasil, os políticos, as outras nações, a China, os Estados Unidos, a Rússia, poderes humanos. O Senhor está dizendo: quem escapará de mim? O Senhor está dizendo: eu sou o Senhor dos exércitos. Quem escapará do Senhor? Ninguém escapará do Senhor. A lição aqui é muito simples. Melhor é confiar em Deus do que confiar nos poderes humanos, sejam eles quais forem. Podem ser poderes políticos, podem ser poderes financeiros, podem ser poderes militares. Todos eles estão debaixo da poderosa mão do Senhor, e nós, como aqueles que somos o povo de Deus, devemos confiar no Senhor que fez os céus e a terra, e não confiar em poderes humanos, poderes políticos, poderes financeiros e assim por diante, porque Deus é soberano sobre esses poderes também. Bom, moral da história aí, já para a gente ir finalizando o nosso devocional de hoje. Qual a moral da história? Deus é soberano e deixa claro que o seu domínio se estende sobre toda a terra. Ninguém está imune ao controle absoluto do Senhor. Ninguém está imune ao poder absoluto do Senhor. Parafraseando, inclusive, diversas vezes no Novo Testamento, que diz que Jesus está assentado sobre todo domínio, poder, governo, principado, potestade. O Senhor Deus governa sobre os seres visíveis e invisíveis. O Senhor Deus governa sobre poderes humanos, poderes demoníacos, qualquer poder. Todos estão debaixo do controle absoluto de Deus. E Amós está lembrando isso para esse povo. Olha, vocês estão tratando com alguém que tem o poder sobre todas as coisas. E aí, nós já entramos no nosso desafio do Léo dessa quinta-feira, aplicação. Como podemos aplicar tudo isso que acabamos de ouvir? Penso que a melhor aplicação é a seguinte:
Se Deus é realmente quem ele diz que é, se Deus é esse aqui mesmo, se é esse aqui a divindade que nós, se essa aqui é a divindade que nós estamos falando, se essa é a divindade que nós servimos, que está expressa aqui no versículo 3 do capítulo 4 de Amós, aquele que forma os montes, aquele que cria o vento, aquele que revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas, aquele que pisa as montanhas da terra, aquele que é o Senhor, aquele que é o Deus dos exércitos. Se Deus é realmente tudo o que ele diz que é, e nós não temos motivos para duvidar disso, então nós estamos diante de alguém realmente poderoso. Nós estamos diante de alguém que realmente é poderoso. E qual é a nossa postura diante de alguém com tal poderes? Será que podemos nos colocar diante dele de qualquer maneira? Ou será que podemos menosprezar ou desprezar tal pessoa? Penso que não. Penso que a meditação central de hoje estamos diante de um Deus poderoso, devemos primeiro temer ao Senhor por causa do seu poder, glorificá-lo também por causa do seu poder e, por último, nós podemos nos achegar a ele com as nossas demandas, já que ele é poderoso. Então, achegue-se ao Senhor, crendo em seu poder. Melhor é confiar em Deus. Tá certo, meu povo? Chega de falar, né? Vamos orar porque o tempo urge. Então, vamos fazer isso. Se você puder, pare um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, meu Deus, diante da tua soberania e diante da revelação de quem tu és, nós só podemos nos curvar, reconhecendo que por vezes desprezamos ou desconhecemos a tua natureza e o teu caráter. Assim como o povo naquela época fez isso de vez em quando também fazemos. Então, obrigado por tua palavra que nos lembra que estamos diante de alguém que tem todo o poder. E nossa postura diante do Senhor é uma postura de temor, uma postura de perplexidade, uma postura também de honra, de glória e uma postura, Senhor Deus, de necessitado. Carecemos da tua graça e do teu amor. E é sobre isso que oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente quarta-feira para todos. Fiquem com Deus.